Então, atenção, este programa pode causar alguns gatilhos. As pessoas colocam muito na conta do amor e depois tomam muito no... As mulheres, principalmente, colocam na conta do amor, né? A gente consegue, assim, ter uma noção muito clara de que dinheiro é liberdade. A empresa é minha. Eu só preciso do seu nome e do seu CPF. E aí? O que pode dar ruim? Quando você foi falando, algumas pessoas vieram na minha cabeça. Essa coisa de ocultação de patrimônio ou da tal da infidelidade financeira, isso também tá na Lei Maria da Penha? Mulheres que estão querendo se divorciar e nos procuram antes, assim, eu não falei pra ele ainda. O que vocês acham que eu devo falar pra ele? Como falar? Eu só me poupo. Eu sou a Natália Arcuri, gente. Eu tô esquecendo que eu sou. Que é isso? Fundadora do Me Poupe, o maior canal de finanças do mundo. Há quase 10 anos, desfudendo a vida financeira dos brasileiros. Neste programa de rádio, também nosso canal do YouTube, em várias plataformas. E tem alguém aqui comigo que faz muito tempo que eu tô tentando tirar do sufoco e não consigo. Enquanto eu não conseguir, eu vou continuar fazendo este programa. Yuri Danca, bom dia. Bom dia, Natália. Tudo bem com você? Eu estou ótima, melhor agora, porque o programa de hoje é especial, Yuri. Por quê? Vamos tratar do quê? Nós estamos na Semana da Mulher, não é verdade? Sim. Hoje é dia 9 de março, ontem foi Dia Mundial da Mulher, acho que fala Dia Mundial da Mulher e tal. E é muito importante a gente abordar um assunto que afeta talvez milhões de mulheres hoje no Brasil e homens também, acho que é um assunto importante para todos, mas acontece mais com mulheres do que com homens, que é um negócio chamado violência patrimonial. A gente já fez alguns programas aqui falando sobre infidelidade financeira. É verdade. Não é? Sempre dá treta. Sempre dá treta, mas hoje nós trouxemos aqui duas mulheres que entendem muito do assunto. Violência contra a mulher de forma geral, mas hoje elas estão aqui para falar especificamente desse tipo de abuso contra a vida financeira da mulher. Inclusive, vai ser muito importante que a nossa audiência masculina preste atenção, porque já aconteceu nesse programa, inclusive, de homens infiéis financeiramente só descobrirem que estavam sendo infiéis ao saber o que é infidelidade. Então, talvez hoje muitos homens descubram também que talvez estejam sendo abusivos com as suas mulheres e talvez muitas mulheres descubram que aquilo que ela achou que era normal não seja tão normal assim. Então, atenção, este programa pode causar alguns gatilhos. Dito isso, eu quero trazer para essa audiência mais rica do Brasil elas que estão protegendo, cuidando de mulheres no Brasil inteiro. Com vocês, Maria Salgado e Mariana Johnson. Yeah! É gringa, né, mano? Gringa Johnson. Como foi que vocês começaram esse trabalho nas redes sociais e de onde veio o desejo, né, de trazer luz sobre essa temática de violência contra a mulher, inclusive sobre violência patrimonial? Você perguntou para a pessoa certa. Verdade. Porque eu comecei muito antes da Marina, né, advogar. Na verdade, vem de uma frustração com o direito. Na faculdade, eu não gostava muito. Saí, advoguei por uns anos, mas fiquei muito frustrada, assim, e resolvi abandonar, porque eu não tinha um propósito mesmo. E aí eu fui viver outras experiências profissionais, até que eu fui trabalhar em um bar. E crescendo ali dentro daquele bar, acabei chegando na área do RH, que foi aonde muitos relatos de assédio começaram a surgir para mim. E eu falo desse momento porque ele é muito significativo para o que a gente faz hoje, assim, porque foi nesse momento que eu entendi o que era ser uma mulher na sociedade, quais eram as nossas vulnerabilidades e a falta de informação. Eu, que era advogada, não sabia direito como lidar com casos de assédio, principalmente no ambiente noturno. E aí fui atrás de informação. E pesquisando, enfim, me deparei com o feminismo, comecei a estudar mais, fiz um evento sobre isso, e nesse evento eu me liguei que o feminismo tem tudo a ver com o direito das mulheres. E a principal falha naquela época era realmente a falta de informação. E o canal que eu tinha era o Instagram. Então, quando eu decidi voltar para o direito, eu já sabia que eu ia só advogar para mulheres. Porque eu sabia que ia ser muito difícil. Já não tinha em Curitiba um espaço, um escritório que conseguisse acolher mulheres mesmo, entender as nuances da violência. Imaginava que deveria ser muito difícil para uma mulher vítima de violência chegar num escritório todo formal, com um cara engravatado e contar
as piores coisas que aconteceram na vida dela. Então eu imaginava que criar um espaço, um escritório de advocacia que fosse especializado nisso, que fosse acolhedor, seria fundamental. Então isso me trouxe de volta para o direito e eu criei uma página no Instagram para compartilhar informações sobre o direito das mulheres, sobre o que fazer quando acontece uma violência, o que é uma violência doméstica, enfim. E alguns anos depois, por causa do Instagram, os nossos caminhos se cruzaram. Isso, exatamente. Eu, então, tive uma trajetória um pouco diferente. A minha intenção, num primeiro momento, quando saí da faculdade, era fazer concurso público, porque eu queria estabilidade, né? Queria essa coisa que vendem pra gente um pouco durante a faculdade de Direito. E assessorando no Ministério Público, eu fui assessora há alguns anos, eu percebi que, na verdade, não era bem aquilo que eu queria. Então, decidi advogar e já sabia, quando decidi advogar, que eu queria trabalhar com mulheres, assim, mas não conhecia muito bem. Curitiba é uma cidade muito conservadora, né? Muito tradicional, uma advocacia muito tradicional, assim. Mas eu nem imaginava que poderia trabalhar só com isso, sabe? Mas gostava muito da área, assim. Eu comentei com uma prima minha, ela falou, olha, uma menina foi palestrar lá no meu trabalho um dia, eu acho que ela faz isso. E me mandou o Instagram da Mariá, na época era Mulher de Direitos, como o Instagram dela. E eu falei, nossa, gente, acho que é isso. Que legal. Aí mandei uma mensagem pra ela, ei, tô começando a advogar. Sou aqui de Curitiba, tô começando a advogar e tal, se você precisar, lembre de mim. E um dia ela lembrou, a gente foi tomar um café, viramos parceiras em alguns casos e viramos sócias 1 ano e meio depois, né? Viramos sócias hoje, então temos um escritório que é um escritório especializado em direito das famílias e direito criminal, focado no atendimento de mulheres. Então a gente atua com perspectiva de gênero nessas duas áreas que são áreas muito correlatas, né? Inclusive quando a gente fala de violência patrimonial. O que é considerado violência patrimonial? Bom, a violência patrimonial é uma das 5 formas de violência descritas na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, então, essa lei famosa, né, que todo mundo conhece, é a lei que regula essa violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, por doméstica e familiar, a gente compreende, então, todas as relações que são ou relações íntimas de afeto, ou relações familiares, por si só, tanto sanguíneas como de afeto, ou relações no âmbito doméstico, então, no âmbito da unidade doméstica. Todas essas relações que acontecem dentro dessa esfera são consideradas violência doméstica e familiar. E aí a gente tem algumas formas de violência descritas na Lei Maria da Penha. Uma delas é a violência patrimonial. Muitas situações podem ser categorizadas como violência patrimonial. Inclusive, por exemplo, a retenção de uso de objetos de trabalho. Acontece isso? Acontece. Um exemplo. Por exemplo. Por exemplo, uma dentista, por exemplo, tem um material de trabalho muito específico, né? Se, né, o agressor, por algum motivo, limita, restringe, desaparece com esse material, pega o material e vende, ou documentos pessoais, por exemplo, ou contratos específicos, né, que somem, ou a pessoa não tem mais acesso, né, a vítima não tem mais acesso a determinados documentos, isso também pode ser violência patrimonial. Para além do que a gente já conhece, né, assim, que é uma prática mais corriqueira de impossibilidade de ter acesso à conta bancária, né? Tem mulheres que nunca tiveram conta bancária, por exemplo, conta no banco, né? Só tem acesso ao que tem na conta do marido, só anda com dinheiro de papel. Isso tudo é violência, pode ser caracterizado como violência patrimonial. Você não sabe quanto entra, quanto sai, qual que é a realidade financeira daquela família, porque o marido impossibilita o acesso, isso pode ser considerado violência E acho que patrimonial. nesse momento talvez tenha muita gente pensando, nossa, mas será então que eu estou cometendo? Será que eu sou vítima? Como é que eu consigo caracterizar quando é algo que de repente, isso aqui faz parte da minha vida? Porque infelizmente tem muita gente e muitas mulheres, até minhas alunas, que falam, esse assunto sempre foi o assunto do meu marido. E eu nunca nem tive vontade de saber. Então como é que a gente cria limite entre o que é violência e às vezes é só o que é o jeito daquela pessoa de ser, sabe? Ou não, você não teve acesso, é violência. Como é que a gente cria uma separação entre isso? Eu acredito que quando você quer ter acesso e é impedida, Tá. pode ser caracterizado uma violência. Ou a pessoa começa a colocar problemas, eu tô sem a senha, eu não consigo falar agora. Que às vezes não é tipo, você não vai, não pode, às vezes não é tão explícito, mas sempre tem uma desculpa pra não mostrar, no fim você pede, mas nunca recebe.
E se isso acaba prejudicando a sua vida de uma forma geral, a sua vida autônoma. Sua autonomia. Isso, e até uma de liberdade de escolha mesmo, assim, né? Porque trabalhando só com mulheres e trabalhando com muitas vítimas de violência, a gente consegue, assim, ter uma noção muito clara de que dinheiro é liberdade, né? Inclusive para sair de outras relações violentas, né? Tem mulheres que não conseguem sair de uma relação de um casamento ou de uma união estável, ou até às vezes de um namoro, né? Porque começa a ter esse vínculo de dinheiro de alguma forma, assim, por conta do dinheiro. Então, a liberdade faz com que essa mulher possa escolher. Às vezes é justamente nessa decisão, assim, na escolha, né? Quando se vê com a escolha, poder de decisão limitado, aí talvez tenha alguma coisa equivocada. É um problema muito cultural, né? Porque muitas mulheres realmente falam, isso não me interessa, o dinheiro não me interessa, a questão financeira da família não me interessa, acho muito chato, enfim. E aí que vem a importância do seu trabalho, do nosso trabalho, de informar e de tentar mudar esse pensamento, porque o não acesso ao dinheiro, enfim, de uma forma geral, isso foi construído justamente para que as mulheres fossem afastadas, tanto do direito quanto da economia, da autonomia financeira. Que tivessem voz na vida financeira da família, né? Poder de decisão. Isso é conveniente, assim, de uma forma geral, né? Pra gente ficar afastada, para eles continuarem tendo o poder sobre a própria vida e sobre a vida de mulheres. Então, quando a gente muda esse pensamento e começa a se aproximar dessas informações, desse tipo de estudo, aí sim a mulher consegue entender, às vezes, que está passando por uma violência e nem sabe. Então a gente comentou aqui alguns tipos, né, de violência patrimonial, assim, desde você pegar alguma coisa, né, impedir que aquela mulher trabalhe, né, seja tomando o celular, que é muito comum também, quebrando o celular, é muito comum. Hoje em dia o celular é um instrumento de trabalho para muitas mulheres. Exatamente, não só porque elas fazem dinheiro, mas é onde você se comunica com clientes, onde você se comunica com o chefe, assim por diante. É onde seu meio de pagamento muitas vezes está ali e tal. Até esconder ou impedir que ela tenha acesso às contas, às vezes até ao próprio dinheiro que está Ocultar fazendo. patrimônio. E aí, vamos lá. Essa coisa de ocultação de patrimônio ou da tal da infidelidade financeira, isso também está na Lei Maria da Penha? Isso é uma forma de violência patrimonial. Porque, veja, a Lei Maria da Penha, ela descreve as formas de violência. O único crime que está descrito na Lei Maria da Penha é o crime de descumprimento de medida protetiva, que é uma outra questão. O que a Lei Maria da Penha faz é descrever as formas de violência. Violência física, violência sexual, patrimonial, moral, psicológica. Muitas vezes a violência patrimonial e a violência psicológica andam lado a lado, né? Enfim, violência moral às vezes está também presente. Mas o que a Lei Maria da Penha faz é descrever essa forma de violência. E aí a gente tem a medida cautelar da medida protetiva de urgência como um mecanismo para tentar fazer cessar essa violência. Isso está muitas vezes ligado ao processo de divórcio, né? Muitas vezes de processo de divórcio, partilha de bens, Geralmente, né? Porque quando acontece. na verdade, quando se descobre, é no processo de partilha de bens que a gente descobre muitas vezes a existência de bens ocultados, né? Ou de uma violência patrimonial que aquela mulher não estava percebendo até... Através do juiz, você vai lá, faz um scan na vida do fulano e ele descobre, seria isso? Muitas vezes sim, muitas vezes ela começa a perceber de formas distintas, assim, a gente tem que ir levantando isso, né, assim, mas na grande maioria das vezes, quando ocultado, a gente precisa do juízo, né, e às vezes é isso, tá ocultado, né, assim, 9 de terceiro do terceiro do terceiro. Então às vezes nem o nome da pessoa tá, às vezes você já, tipo... Ele já foi escondendo antes, Isso. pensando que... Por exemplo, a gente teve uma cliente uma vez que, casada no regime da comunhão universal de bens, que é aquele regime, né, o que é seu é seu, o que é meu é seu, o que é nosso é nosso, tudo é nosso. Antes, depois, tudo junto. E quando do divórcio, ela descobriu que todo o patrimônio estava no nome da sogra. Só depois... Na verdade, ela nunca se interessou também por saber. 25 anos de Ele casado. sempre falava, não, eu vou registrar lá, vou, enfim, averbar o apartamento. Ele ia sozinho, eu achava que não precisava ir junto. Então, ele colocava no nome de quem ele queria. Muitas vezes com Colocou. procuração falsa. Colocar bens no nome de outra pessoa também pode ser considerado uma violência? E qual o risco quando alguém fala, eu vou colocar a empresa no teu nome, viu bem?
Qual o risco que eu tô correndo? Vários, né? É? Vários. É isso. Eu acho que o que a Maria falou sobre essa ausência de conhecimento mesmo, esse afastamento do conhecimento, tem muito a ver com isso, assim, porque me parece que as pessoas... É por isso que a gente fala tanto sobre pacto antinupcial, né, sobre contrato de convivência em caso de união estável, que é você falar sobre essas questões antes, falar sobre o problema antes do problema acontecer, justamente para tentar evitar que ele aconteça, assim. Então, me parece que quando essas situações acontecem, elas acontecem justamente porque as pessoas tentam, de certa forma, agir assim, evitando que um problema futuro aconteça. Ou, às vezes, menosprezando a grandiosidade das coisas, assim, sabe? Tem a ver também com uma visão romântica? Muito. Poxa, eu sou parceira, Muito. logo... Eu não tenho nem que questionar. Isso tá meio que embutido no combo do casamento, da união e do amor. Muito. As pessoas colocam muito na conta do amor e depois tomam muito no... As mulheres, principalmente, colocam na conta do amor, né? Porque, historicamente, o casamento pro homem sempre foi uma questão patrimonial. Mas pra mulher, não. Como assim? Como assim? Sempre foi uma questão patrimonial. Pro Traga homem... mais evidências. Se a gente for voltar alguns anos na história, a gente vai entender que o casamento era interessante para as famílias, principalmente por uma questão de sucessão de patrimônio. Então, para os homens sempre era interessante porque o patrimônio da família ia permanecer na família. Então, eles teriam que casar, reproduzir para manter o patrimônio na própria família. Então, o casamento para o homem sempre teve esse viés patrimonial. Inclusive de Pra expansão de além- patrimônio. Vou casar com uma inclusive de mulher, expansão tinha a de história do patrimônio. Dodge. Perfeito. Para justamente, né, quando você tem uma mulher em casa fazendo todo o trabalho de cuidado, não só o doméstico, mas com os filhos, você tem mais possibilidade e mais tempo de crescer profissionalmente. Enquanto para a mulher, o casamento sempre foi uma questão de valor pessoal mesmo, de ser a escolhida, e isso que importa, de ser amada, e no final das contas, se uma mulher considera a questão patrimonial ou até questiona a questão patrimonial, muitas vezes é visto como interesseira, né? Materialista. Materialista, enfim. E aí a gente vai ter vários exemplos de ai, deu o golpe da barriga e lá, como se tudo fosse sobre isso, né? Quando uma mulher se interessa por dinheiro, no final das contas, ela tem más intenções, mas o homem não, ele só tá protegendo o próprio patrimônio. Por isso que a gente recebe muitas mulheres no escritório, assim, olha, eu vou casar, ou eu tô indo morar com meu namorado, e eu não sei muito bem como falar sobre dinheiro, sem parecer interesseira, e aí a gente sempre fala, se você realmente ama essa pessoa, se você ama essa relação, se você quer preservar essa relação, vamos falar sobre dinheiro. Então a gente faz um trabalho muito... modéstia à parte, muito legal e importante, assim, do pré-nupcial mesmo, para ajudar esses casais a entenderem a realidade deles e conseguirem pensar juntos, assim, em questões que são importantes. Porque, romantismo à parte, o casamento é uma sociedade. Então, se nós duas temos um contrato, né, social, né, que tem o CNPJ do escritório, que dita as regras da nossa sociedade... num casamento, da mesma forma, né? Ou assim deveria ser. Porque senão o que acontece a pessoa chega no cartório para habilitar para o casamento, ele fala, sabe qual é o regime de bens? Não, então comunhão parcial. Puf. Será que a comunhão parcial é o melhor para o caso de vocês? Pode ser que sim, pode ser que não. Entendeu? Vocês falaram sobre ocultação de patrimônio, né? E a gente vive um problema aí terrível das bets. E muita gente perde um dinheiro nisso, né? Existe também problema com relação a isso? É ocultação de dívida? Isso. E se você tem uma comunhão parcial Isso. de bens, se o cônjuge tem a dívida é dos dois. Perfeito. Exatamente. Ah, que beleza. Se Isso. você não pensa nisso antes, você tá se comprometendo com Tem algum bens caso e dívidas. desses? Sim. Tem uma fofoca? A comunhão parcial de bens, justamente na comunhão parcial de bens, né? Então, a comunhão parcial é aquele regime que dispõe que tudo que é adquirido onerosamente, bens e dívidas, são divididos, né? Durante a constância da união, são divididos quando no fim. Isso significa que
Às vezes, o parceiro adquire dívidas que você não sabe, mas são suas dívidas. E aí, obviamente, a gente, né, consegue em juízo levantar algumas questões e fundamentar, né, principalmente nessa questão das bets. Então, um trabalho nosso hoje, e aí temos casos no escritório nesse sentido, né, de mulheres que descobrem, bom, então, para além a gente tem uma dívida de 60 mil reais, que foi toda em joguinho e tigrinho e aposta. Eu não sabia de nada, cartões que foram feitos e eu também não sabia, sabe? Então, descobre 7 cartões, todos com empréstimo, exatamente. E tudo por conta de jogo, né? Porque as pessoas estão viciadas, né? Então, Geral. é complexo. E aí, a nossa tentativa agora, e acho que os tribunais têm entendido isso, né? Aos poucos, assim, no sentido de que, de fato, isso é violência patrimonial, né? Também. E que se foi uma dívida feita que não foi em prol da família, também a gente pode discutir. Se foi uma dívida que foi em prol da família, aí sim, é partilhável. Mas se não for, daí é discutível. Nesse caso, queria até voltar nesse ponto, porque eu acho que acontece muito. É comum, quando a gente vai abrir uma empresa, precisar de uma pessoa para constituir ali um simples, alguma coisa assim, uma empresa pequena, alguém que vai ter 1% da empresa. E aí, aquela coisa, né? Pode acontecer com homens e pode acontecer com mulheres, né? A gente está abordando aqui mulheres porque é o Dia Internacional da Mulher, mas o seu homem, se isso acontecer com você, fica de olho também. Chega lá e fala, eu quero abrir uma empresa, é meu sonho, papapá, lá. Lembrando, né, que também tem a questão de se você for casada com comunhão parcial de bens, depois do casamento você vai dividir tudo, né? As felicidades, as tristezas, quero até entender essa questão no âmbito empresarial, né? Se a empresa der muito certo, ou se tiver muita dívida, eu que estou casada em comunhão de bens, vou ter que pagar aquela dívida, às vezes milionária da empresa, enfim. Aí a pessoa vai lá e fala, então, eu posso colocar seu nome na empresa? Você não vai cuidar de nada. Você não precisa olhar para nada da empresa, meu bem, porque a empresa é minha. Eu só preciso do seu nome e do seu CPF. E aí? O que pode dar ruim? Nossa, Nath, acontece tanto, você não imagina. Meu Deus, eu conseguia... Enquanto você foi falando, algumas pessoas vieram na minha cabeça. Porque é isso, é justamente isso, assim. Quando o casamento começa, ninguém imagina que ele vai acabar. Essa é a verdade. E aí, um trabalho nosso é justamente dizer, pessoal, vamos imaginar o fim sem crise, sabe? Vocês se amam, vão continuar se amando, mas vamos pensar no fim? Pensem com a cabeça de agora, do amor, no fim. Essa é a verdade. Porque senão, acontece isso. Daí, assim, vamos mudar de vida, vamos abrir uma empresa. Aí, empresa no nome de um, que o outro é sócio, empresa no nome do outro, que o um é sócio. Quando do divórcio e da partilha de bens, isso vira um auê. Porque a questão familiar, patrimonial, que a gente discute no divórcio, se confunde com a questão empresarial. Entende? E aí, para virar uma bola de neve muito difícil de se resolver, é muito fácil, sabe? Eu vou dar um exemplo para favor. ilustrar. Uma amiga minha descobriu uma dívida feita na empresa do então marido, e isso, inclusive, provocou a separação do casal, quando a conta dela, do CPF dela, foi bloqueada judicialmente. Ela foi fazer uma compra e não passava o cartão dela, porque todo o dinheiro dela, da pessoa física dela, tinha sido bloqueado. E foi só aí que ela descobriu que a empresa do marido estava endividada e que o marido não tinha fundos nem reservas para serem bloqueados, logo a justiça bloqueou os bens dela. Em razão do regime de bens, provavelmente. E não era uma dívida pequena. Era uma dívida de centenas de milhares de reais. E não era uma família abastada. E aí, né? E aí que ela se ferrou. Porque como ela tinha dinheiro, ela que teve que começar a pagar a dívida. Acreditando, inclusive, que a dívida era dela. Afinal de contas, o discurso era, nós não casamos com comunhão total, parcial de bens? Então essa dívida é sua, meu bem. E aí não tem muito o que fazer, Não. né? Tem algumas coisas, inclusive a gente estava falando esses dias sobre isso, né? Assim, tem algumas decisões que daí não tem muito como voltar atrás, sabe? Porque tem algumas coisas que a gente até consegue remediar. Mas outras, assim, a escolha do regime de bens é muito importante, é fundamental. Porque depois não tem o que fazer. Mas isso não configura um tipo de violência que poderia até ser enquadrado na Lei Maria da Penha? Porque o que ela tinha a ver com a empresa dele? Isso é discutível. Esse é o nosso trabalho.
Justamente esse o nosso trabalho, colocar essa lente do gênero. Porque o direito, por muito tempo, se afastou disso, assim, sabe? Tá todo mundo no mesmo barco, o princípio da igualdade, né? Como se, assim, vamos aplicar o direito para todos da mesma forma. E hoje, inclusive, existe um protocolo do CNJ que chama Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, que obriga os magistrados, então, a colocarem essa lente do gênero para analisar os casos. Então, o nosso trabalho é muito isso, assim, né? Dizer assim, olha, nesse caso específico, vamos considerar o gênero. Vamos considerar o papel da mulher nessa relação, o papel da mulher do trabalho de cuidado, do capital invisível, investido na maternidade, no trabalho de cuidado e tudo mais, para que haja essa diferenciação no julgamento, quando do julgamento, entendeu? Porque, senão, é isso, assim, a gente vai continuar perpetuando algumas injustiças, né? Enfim, algumas desigualdades. Mas vocês conseguem alguns ganhos de causa quando é assim, ó? Estamos conseguindo. Aos poucos. Aos poucos, né? Mas a grande dificuldade é que são várias áreas do direito que se entrelaçam. E aí a gente pode estar falando de uma violência doméstica, patrimonial, mas ao mesmo tempo a gente vai estar falando de uma questão empresarial e societária, ao mesmo tempo a gente vai estar falando de uma questão de família, de divórcio, guarda e convívio. E às vezes de uma questão criminal também, né? Falsificação de documentos, estelionato, às vezes tem coisas assim também relacionadas. E aí a Lei Maria da Penha, ela tem na sua previsão a criação de juizados especiais para julgar casos de violência doméstica. Em teoria, e o ideal seria que esses juizados conseguissem analisar todas essas questões que acabam envolvendo. Então, no caso da sua amiga, a gente não está falando só de uma possível violência patrimonial, a gente está falando de uma questão empresarial, como que a gente resolve? O ideal seria que esses juízes fossem capazes de julgar esses casos complexos, mas isso não acontece na realidade. Então, a gente entra com um pedido de medida protetiva, por exemplo, por conta de uma violência patrimonial e fala, olha, tá rolando uma questão societária aqui e isso caracteriza a violência patrimonial. E aí o juiz pode olhar e falar, não, isso na verdade é uma questão societária, vocês têm que discutir lá no juízo de societário. Caramba, gente. Numa situação como essa, por exemplo, né, que o casal era sócio, mas também ela tinha era 1%. Isso, e era marido e mulher, por exemplo, né? Talvez a gente pudesse questionar a porcentagem dela, o tanto de responsabilidade que ela tinha. Só que aí, aonde vai se questionar isso? A gente fica nessa dúvida. O ideal seria que fosse num juiz que tivesse perspectiva de gênero. Mas muitas vezes eles mandam para o societário e a gente que tem que bailar para que eles entendam que é uma questão de gênero envolvida. E é por isso que você precisa aprender a se proteger, a se prevenir, mesmo que você esteja no meio de uma relação. Acho que para quem vai começar um relacionamento, vai casar, este programa está chegando num excelente momento. Vou me casar, estou escutando este programa, eu não quero que isso aconteça comigo, eu quero me proteger. Tem como fazer isso antes de casar? E como faz? Tem e deve, né? Essa é a verdade, assim. Então, a gente tem um instrumento chamado pacto antinupcial. Nossa, o nome já me assusta. É um Tudo pacto, que é pacto parece uma coisa meio com demônio. contrato pré-casamento. Essa é a verdade, né? Não é, tipo, é um nome muito feio, né? horrível. Mas é um contrato pré-casamento. Tá. O pacto antinupcial está para o casamento, como o contrato de convivência está para a união estável. Porque a união estável, ela tem características muito parecidas com a do casamento, quando o assunto é patrimônio. Então, às vezes, a pessoa vive em união estável, não sabe que vive porque não está escriturada, mas Só ela vive junto. Mas ela configura, na hora de separar, de dividir, ela configura a união estável pelo regime da comunhão parcial. Então, é importante, às vezes, que se faça um contrato de convivência antes da união estável também. E o objetivo desse pacto, para além de outras questõezinhas, assim, o grande objetivo é a escolha do regime de bens e a definição de algumas questões patrimoniais. Então, quando a gente tem empresas envolvidas, por exemplo, a gente consegue, né, definir muito bem o que é a empresa e o que é o casamento, né, questões, às vezes, de misturar os regimes de bens. Então, até determinado ano, por exemplo, a gente vai viver em separação total de bens, e aí, com 10 anos de relação, se a gente ainda estiver junto, o regime vai mudar para comunhão parcial. É possível que isso seja feito no pacto, porque o pacto antinupcial é um momento do casal sentar e pensar: o que nós queremos? Quais são os nossos objetivos juntos? O que passou, passou. O que passou, não passou.
Você tem herança? Não tem herança para receber no futuro? O que a gente vai fazer com essa herança, sabe? Essas questões, assim, que o dinheiro traz para a vida das pessoas, que às vezes são limitadores da conversa, né? Você sabe muito bem, mas que são muito importantes. Então, o pacto é esse instrumento, assim, que obviamente deve ser precedido de uma consulta com o advogado, né? Boa. E mesmo que eu case com separação total de bens ou comunhão parcial de bens, é importante fazer o pacto? Na hora do casamento isso já não tá meio que dado? Não, porque você no pacto pode escolher as regras do jogo. É meio que como se fossem os detalhes, as minúcias. Isso. Casamento você- só fala o seguinte, então se é comunhão parcial, Isso. É tudo que vocês tudo. adquirirem O Código depois... Civil tem ali Isso. algumas especificidades sobre os regimes de bens, mas ele não vai falar sobre o seu caso específico, sobre a sua entendi. vida. Então, o pacto antinupcial faz com que a gente consiga personalizar um pouco Legal. melhor aquela relação. Então O- vamos para quem já casou, tá Uhum. escutando este programa hoje, porque eu não tive essa orientação lá atrás, eu não fiz pacto com ninguém, nem com meu marido, nem com anjo, nem com nada. E aí eu faço o quê? Eu acho que a primeira coisa é procurar uma ajuda profissional mesmo, para entender o que pode ser feito. Mas muitas coisas podem ser feitas, né? Depende da tua intenção naquele relacionamento, se você quer continuar aquele relacionamento ou não. Por exemplo, a gente teve uma cliente esses dias no escritório que ela é casada e ela descobriu recentemente que o marido estava fazendo um monte de empréstimos e dívidas e ela não sabia. E ela percebeu que ele estava com algum problema mesmo, mas a intenção dela não era se separar. Ela não queria se separar dele, ela queria continuar no casamento, apesar das dívidas. E aí ela perguntou, faz sentido mudar o regime de bens? Faz. Ela queria ele, não a dívida dele. É, então, se ele teria Mas a dívida não foi adquirida antes, ela mudar, não teria... ela teria que arcar com as dívidas, Ah, tá. mas ela queria manter o relacionamento. Ela não queria arcar com outras futuras Futuras. dívidas. Mas então eu não posso mudar um regime de bens retroativamente. Não, só pra frente. Isso, ele não retroage, não né? O regime de retroage. bens não retroage. Então, o que pode ser feito às vezes? Por exemplo, um casal que vive em união estável, mas não é escriturada. Obrigatoriamente se aplica o regime legal, que é o regime da comunhão parcial. Uhum, Se você não escolhe, o regime é o da comunhão parcial, uhum. tá? É o regime legal. E aí, vamos supor que você decide, então, tá ali 5 anos vivendo em união estável e decide escriturar. Naquele momento, você pode mudar para separação total, mas o período dos 5 anos anteriores vai ser regido pela comunhão parcial. Por isso entendi. que tem que tomar as decisões, né? Por isso a importância de tomada de decisão Falar antes. sobre falar dinheiro. sobre Ó, dinheiro. primeiro capítulo do meu primeiro livro de 2018, Me Poupe, 10 Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro do Seu Bolso, aborda o tema dinheirofobia, que é o medo de falar sobre dinheiro. E lá, inclusive, eu já falava sobre esse medo que as pessoas têm de falar sobre dinheiro no começo de uma relação. Eu tava com uma outra amiga minha, ontem, inclusive, fomos jantar, ela está saindo com um moço, e falou, mas eu não vou perguntar quanto ele ganha. Eu falei, mas por que não? É aquele sem motivo. Uhum. A pessoa nunca tinha nem pensado, cogitado perguntar. Mas qual é o objetivo de vida dessa pessoa? Ela tem dívidas? Vocês estão querendo construir alguma coisa juntos? Por conta disso, o tabu que é falar sobre dinheiro. Uhum. E aí, trazendo este tema, vocês que já viram vários e vários casos, que orientação, que dica vocês dariam para quem hoje, pela primeira vez na vida, vai abordar o assunto, seja com o seu namorado, com o seu, sei lá, o parceiro que mora no mesmo teto, o marido ou esposa? Como é que a gente aborda o assunto? É muito difícil, né? Essa é uma pergunta difícil. E elas fazem muito essa pergunta pra gente, né? Muito, assim. Mulheres que estão querendo se divorciar e nos procuram antes, assim, eu não falei pra ele ainda. O que vocês acham que eu devo falar pra ele? Como falar? E a gente sempre diz, você conhece ele melhor que a gente, né? Assim, depende muito de caso a caso. Mas o que eu diria é, não dá pra deixar pra falar sobre isso no momento da raiva, no momento da briga, sabe? Uhum. É um assunto que tem que ser meio que uma reunião, assim, sabe? Como uma reunião pra falar sobre expectativas, assim, sabe? Quais são as expectativas, o que você sente mesmo em relação a isso? Porque acho que é um trabalho também, né, Nath? Você que lida muito com isso, assim, sabe, né? Eu acho que é uma construção dessa habilidade de aprender a falar sobre dinheiro. Sim. Dentro de um casamento, mais ainda, né? Pra você não
cair nesse papo de mulheres são interesseiras, assim. Acho que esse é o maior medo, né, quando esse é o assunto. Eu acho que entender que é uma conversa difícil. Assim como várias outras que você vai precisar ter estando em um casamento. E um relacionamento saudável é construído com conversas difíceis. Então, talvez buscar uma ajuda psicológica, assim, também te ajude a entender o que você quer, o que você precisa. Ou às vezes até uma intermediação, né? Uma intermediação, Existem alguns... sim. não precisa necessariamente, olha, tudo bem? Essa daqui é a Maíra. Isso. Ela vai jantar hoje com a gente, amor. Isso, exatamente. Ela é minha advogada. Não faça isso. Exatamente. Sim, Até porque o não advogado precisa. tem esse papel de, tipo, quem é essa pessoa? Mas eu acho que, medo. assim, um jeito bom de abordar qualquer tema, é claro, depende muito da relação, mas algo que eu acho que é importante todo mundo ficar atento. É um assunto difícil, mas se a pessoa já reage com resistência, se você levou o tema de forma amorosa, gentil, respeitosa, olha, eu gostaria de falar sobre a nossa vida financeira. E a pessoa já reage, tá falando do que isso agora? Está desconfiando de mim? É importante entender que este é um sinal de alerta. Sabe assim, será que significa? Talvez signifique. Pode ser que a pessoa nunca tenha falado sobre aquilo e ela se sinta meio, né, tipo, como assim, do nada? Porque às vezes pode ser que seja do nada e você pega a pessoa meio desprevenida, né? Enfim, mas aí você vai tentar de novo. Sim, não é uma desconfiança, mas algo que pra mim é importante. Eu não desconfio de você, mas eu gostaria de saber algumas coisas, até pra não desconfiar. Exatamente. Né? Eu gostaria de saber de algumas coisas. Então você não desista na primeira resistência. Até dar uma chance pra outra pessoa, porque senão, né, se acreditar, ele reagiu, então ele me trai financeiramente. Isso. Então ele tem algum problema. Calma, a pessoa também foi pega, às vezes, desprevenida. Você tá lá escovando o dente, você tá escondendo alguma coisa de mim? Sabe, essas coisas, assim? Então, é importante abordar o assunto. Mas, caso haja resistência, digamos que a mulher, o cara foi lá, tipo, pegou isso que a gente falou aqui, abordou o tema, insistiu com respeito, e a outra pessoa continua resistindo. O que eu faço? O que eu penso seria importante, assim, e isso vai depender um pouco do regime de bens também, enfim, mas começar a montar um dossiê talvez seja importante. Eita! É uma orientação que a gente dá sempre, assim, sabe? Então, assim, vá atrás dos documentos, sabe? Então, assim, eu não sei onde tá a matrícula da casa, eu não sei onde tá o extrato do financiamento, eu não sei. Mas talvez você consiga ter acesso a isso se você ligar no banco, porque você é casada no regime da comunhão parcial, do regime da comunhão universal. Ou você tá no contrato, então você tem acesso a isso, sabe? Começa a ir atrás dos documentos, começa a fazer esse dossiê, sabe? Começa a tentar fazer um levantamento, assim, porque às vezes as informações estão mais próximas do que podem parecer, exato. Ou seja, usar o seu direito adquirido a seu próprio favor. Isso. Sem entender que isso é uma traição. Ai, meu Deus, ele não tá sabendo isso. do que eu tô fazendo. E buscar orientação jurídica, porque a orientação jurídica vai fazer com que você tenha mais clareza do que é possível, do que não é. Às vezes é uma situação mais simples de resolver do que parece, assim. Então, a orientação jurídica dá uma abertura de caminho, eu acho, sabe? Mas eu acho que é isso. Produzir provas nesse momento é interessante, assim, por mais que não esteja num nível avassalador, assim, da violência, enfim, mas pode se tornar uma violência. Até ela descobrir que está sofrendo uma violência patrimonial pode levar um tempo. Eu concordo com você, acho que precisa de um tempo para você conversar, para outra pessoa estar preparada também para essa conversa, mas se passar tempo demais, você tem que ter provas de que você está sendo impedida de acessar as contas ou alguma coisa assim. Então, começar a registrar esses momentos de tentativas de conversa talvez seja interessante mesmo. E para encerrarmos de um jeito super leve, quais são as piores consequências que podem acontecer em casos de violência patrimonial? Daquilo que vocês já viram, assim? Qual é o grande risco que essas mulheres correm ao não buscarem, inclusive, seus direitos e montarem seus dossiês e romperem essa barreira do medo de conversar? É a perda da autonomia, né? A dependência. Você acaba se tornando dependente em muitos níveis e sem escolha. E eu acredito que essa é a pior coisa que pode acontecer com alguém. Assim, você não ter liberdade de fazer escolhas. E, no final das contas, a independência financeira te traz isso, liberdade.
Porque você acaba ficando suscetível a outras formas de violência. É o que a gente vê, assim, né? A liberdade financeira faz com que você consiga, assim, respirar ou criar asas, ou às vezes pagar pra ter paz, sabe? Uhum. É isso. E ver uma mulher nesse contexto de violência, sem conseguir ter autonomia pra sair, sem rede de apoio, isso é talvez o pior cenário, assim. Com certeza. Mais do que sair prejudicada na partilha de bens, acho que é ficar num contexto de violência em razão da dependência financeira. Então é isso. A gente não quer ninguém enjaulada. Você que quer sua liberdade, sua autonomia, é importante que você também batalhe por ela, que você saiba que esse é um direito que você tem e que ser independente financeiramente não faz de você uma mulher interesseira, uma pessoa materialista. Este é o seu direito no contexto de mundo em que vivemos, que sim, é um mundo de mercado, é um mundo capitalista, e sim, essa questão dos bens matrimoniais e patrimoniais já está inserido ali dentro do casamento. Então, por que não ter essa conversa, já que é algo que vem embutido no casamento e a gente não tem nem escolha sobre isso? Se você vive debaixo do teto que a mesma pessoa há muito tempo, se você não assinou nenhum documento, assinado está, porque é isso que diz a justiça. E você pode chorar o quanto quiser, lamentar o quanto quiser, não tem nada que você possa fazer a respeito, a não ser pegar este conhecimento e fazer o que pode ser feito, que é assinar um pacto antinupcial, um contrato bem feitinho, que vai te proteger. Querendo saber mais sobre isso, siga as duas no Instagram, é o mesmo perfil de Instagram, Salgado e Johnson. Você nunca mais vai esquecer, né? O Johnson não tem H com 2 S. O Johnson tem a... Não tem Sem H. H. Perfeito. Salgado, aí você lembra do salgadinho, aquela coisa toda, Salgado e Johnson. Pensa num cotonete molhado no sal. Isso. Com 2 S e H. Isso. Salgado e Johnson. Muito obrigada, meninas. Foi Muito maravilhoso. obrigada, A gente foi adorou estar ótimo. aqui. Muito, muito bom mesmo. prazer. Uma honra. Muito bom contar com você. E se você acha que este programa pode ajudar alguém, uma mulher que você percebe que está nessa situação ou está meio perdida na vida, pode compartilhar, vai estar em todas as nossas redes, lá no YouTube da Me Poupe, youtube.com/Me Poupe na web. Vai ficar também a versão em áudio em todas as plataformas de streaming, você pode buscar lá e espalhe, porque é importante que cada mulher que você conhece tenha acesso a este conteúdo. Um beijo para você.